Olá, meus queridos. Então nós voltamos aqui para mais uma aula bacana, onde nós estamos falando da física, dentro da física na mecânica e uma parte da mecânica que é a cinemática. E hoje nós vamos falar de movimento uniformemente variado. Essa é a nossa proposta da aula de hoje. O que é esse movimento? Então na aula anterior vocês viram que o movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante, ela não muda no decorrer do tempo, certo? Hoje nós vamos ver aquele movimento mais normal no nosso dia a dia, aquele que mais acontece no dia a dia, que é o movimento uniformemente variado. O que diferencia? Nesse movimento, a velocidade varia no decorrer do tempo. Então, a velocidade, que é a variação do espaço pelo intervalo de tempo, ela varia. Só que neste movimento uniformemente variado, ela varia de maneira uniforme, tá? Então ela tem uma regularidade quando ela varia a velocidade. Se não tivesse, seria simplesmente movimento variado. E agora não, nós estamos trabalhando com movimento uniformemente variado. Se a velocidade varia, ela vai gerar a aceleração escalar que nós vamos trabalhar hoje. O que é aceleração? A aceleração é a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. A aceleração é a velocidade final do móvel menos a velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, se a gente considera o tempo inicial sendo zero, vai ficar sobre t aqui. Eu vou precisar disso ali na frente, certo? Então, estamos trabalhando com um movimento que a velocidade varia de maneira uniforme, gerando a aceleração. Qual a unidade da aceleração? É a unidade de velocidade, então se for no sistema internacional de unidades, metro por segundo, que é a unidade de tempo aqui. Também posso falar metros por segundo ao quadrado. Se não for no sistema internacional, pode ser qualquer uma outra unidade de velocidade, quilômetros por hora, então quilômetros por hora ao quadrado, ou centímetro por segundo ao quadrado, enfim, qualquer unidade de velocidade sobre o intervalo de tempo. Compreenderam até aqui? Tranquilo? Então estamos trabalhando com um movimento que a velocidade varia. E como que a velocidade pode variar? Ela pode aumentar, ela pode diminuir. Lembrando que nós adotamos o referencial positivo ou negativo, então eu tenho velocidade positiva ou eu tenho velocidade negativa. E quando a velocidade varia, eu posso ter um movimento chamado movimento acelerado ou movimento retardado. O que vem a ser um movimento acelerado? Movimento acelerado é aquele em que o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Por que eu falei módulo? Porque nós trabalhamos com velocidade positiva e negativa. Então, quando o módulo aumenta, só o valor ali aumenta, estou saindo de casa, o carro estava parado, eu engato primeiro e saio com esse carro. Eu vou aumentando a velocidade era zero e aumenta. É um movimento acelerado. Eu chego em casa, então eu estava com uma determinada velocidade e paro, velocidade final zero. Então ele vai ter uma diminuição no módulo da velocidade. Então vai ser um movimento retardado. Então, movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Movimento retardado, o módulo da velocidade diminui. Mais para frente vocês verão também que em um movimento acelerado, o sinal da velocidade e da aceleração eles serão iguais. Pode ser os dois positivos ou os dois negativos. Falaremos disso adiante. Em um movimento retardado, o módulo da velocidade diminui, o sinal da velocidade e da aceleração eles serão contrários. Um positivo e o outro negativo, não importa quem. Se for diferentes, eu já tenho condições de falar que é um movimento retardado. Compreenderam? Movimento acelerado é quando eu saio com o carro, é quando a velocidade vai aumentando, o módulo aumenta. Porque eu posso ter uma velocidade aumentando, só que com um sinal negativo. Mas então o que me interessa é olhar o módulo, só o número em si. Aumentou, acelerado, reduziu, retardado. E com isso nós vamos falar também da função horária da velocidade. Lembra que eu coloquei aqui para vocês? Aceleração é variação da velocidade sobre intervalo de tempo. Perfeito. Variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Intervalo de tempo
tempo final menos tempo inicial. Se eu considerei o tempo inicial sendo zero, aqui na minha função eu vou deixar simplesmente tempo final. Multiplicando aqui, eu tenho que a aceleração vezes o tempo é igual à variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, ok? Então, aqui isolando a velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Gente, esta é a função horária da velocidade, ou seja, neste caso aqui, eu tenho duas variáveis. À medida que eu vario o tempo, eu tenho uma nova velocidade, porque isso é o movimento uniformemente variado. Com o passar do tempo, a velocidade vai mudando, ela é diferente. Se fosse igual, seria movimento uniforme, lembra disso? Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês. V é igual a 5 mais 2t. V igual a 5 mais 2t. Então, 5 é a velocidade inicial, 5 metros por segundo. 2 é a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. E à medida que no tempo 1, quanto que vai valer essa velocidade? No tempo 1, a velocidade vai ser 7. No tempo 2, a velocidade vai ser 9. Então, vocês perceberam que nesse meu exemplo, à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. Então, é um movimento acelerado. O modo da velocidade aumenta. Tranquilo? Então, gente, nesse momento, vocês terão que fazer os exercícios para fixar, né? Não tem como fugir. E nós vamos falar um pouquinho de gráficos do movimento uniformemente variável. Então aqui, vejam só nessa equaçãozinha aqui da função horária, velocidade pelo tempo. É uma função do primeiro grau, velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. É uma função do primeiro grau, logo o gráfico da velocidade pelo tempo vai ser uma reta. E eu coloquei aqui para vocês um exemplo dessa situação. Um gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. Ela vai ser uma reta ascendente quando a aceleração é positiva, uma reta descendente quando a aceleração é negativa. Mas é sempre uma reta. E a área deste gráfico, a área aqui, ó, da figura do gráfico velocidade versus o tempo, é numericamente igual à variação do espaço. Repito, a área do gráfico da velocidade pelo tempo, seja no movimento uniforme ou no uniformemente variado, ela é numericamente igual à variação do espaço. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar na função horária do espaço pelo tempo para o movimento uniforme. Então, diante disso, esta figura aqui é a figura de um trapézio. Qual a área desta figura? Qual a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Neste caso, base maior é o V, mais base menor é a velocidade inicial, vezes a altura, aqui que é o tempo, sobre 2. Compreenderam? Vocês não precisam memorizar isso aqui, eu vou fazer uma vez só e acabou, tá bom? Eu sei que velocidade final é velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, no lugar aqui da velocidade, eu vou substituir dessa forma. Velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E fazendo as minhas continhas aqui, V inicial mais V inicial, 2 vezes a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo sobre 2. Só substituir, vezes o tempo. Então, fazendo as contas aqui, 2 vezes a velocidade inicial sobre 2 vezes o tempo, mais a aceleração vezes t, que é t ao quadrado sobre 2. Perfeito. Então, agora, o que é a área? Variação do espaço. O que é variação do espaço? Espaço final menos o espaço inicial é igual a velocidade final vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Com isso, eu cheguei na função horária do espaço pelo tempo, que diz que espaço final é igual
igual espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. Esta é a função horária para o movimento uniformemente variado. Então, nesse movimento, se eu quero encontrar o espaço que ele vai estar num determinado instante, eu substituo esse instante aqui e encontro esse espaço. Uma vez que o espaço inicial é constante, ele sai de um determinado ponto, isso não vai mudar. A velocidade inicial com que ele sai é algo constante. E a aceleração é algo constante, porque é o que caracteriza movimento uniformemente variado. A velocidade varia de maneira uniforme, gerando uma aceleração. E esta aceleração, ela é constante, ela tem sempre o mesmo valor no movimento uniformemente variado. Logo, essa aceleração escalar média, ela coincide com a aceleração instantânea, porque é a característica do movimento uniformemente variado. A aceleração não muda, a aceleração é constante. Então, é uma função horária que o tempo varia com o espaço final. De acordo com o tempo, ele vai estar numa determinada posição, num determinado espaço ali, certo? Então, aqui eu tenho a função horária do espaço, a função horária do tempo, e vou fechar essa aula falando de mais uma coisinha. Sim, é muita informação, né? A gente vai fazer exercícios na aula seguinte, mas não é nada de outro mundo. Vocês têm condições, e qualquer dúvida, só perguntar aí, gente. Então, nesse gráfico aqui, o que eu falei para vocês? Que a área é numericamente igual à variação do espaço, a área do gráfico da velocidade pelo tempo. Então, a área aqui, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. A área é a variação do espaço. Peguei o intervalo de tempo e passei para cá dividindo. Então, ó, variação do espaço sobre intervalo de tempo, o que é isso? Velocidade média é igual a velocidade final mais a velocidade inicial sobre 2. Ou seja, no movimento uniformemente variado, a velocidade média é a média das velocidades. Gente, estudem essa parte, qualquer dúvida, pergunte. Agora a gente vai fazer uns exercícios aí para fixar bem isso que eu acabei de falar para vocês.